Bom, e agora eu vou jogar a apresentaçãozinha nossa aqui. Deixa eu ver se ela tá aparecendo aí para vocês. Ih, acho que ela não tá aparecendo, né? Tá aparecendo? Ela Peraí, então. apareceu e sumiu. E sumiu? Peraí, então. Vamos de novo. Agora foi. Agora foi? Beleza. Estaqueamento para locação. Isto. Bom, hoje então a gente, né, vai continuar aquelas monte de cálculos, só que hoje eu vou mostrar alguns exercícios aqui. Eu acho que eu deixei 2 exercícios no slide para a gente fazer junto, né? E depois no final da aula eu mostro o PDF com a lista de exercícios que eu falei que ia passar para vocês. Esse aqui é a continuação, então, das nossas estacas que eu falei semana passada, né? Que a gente pega a distância que nós temos, dividimos por 20, e aí nós temos a quantidade de estacas, e o número que sobrar para completar 20 fica no nome. Então, hoje, a gente vai fazer cálculos utilizando a anotação com estacas. Deixa eu passar para frente aqui. Então, eu não tinha colocado no outro slide, né? Então, eu preferi colocar nesse para deixar anotado para vocês como que é a anotação, para vocês não esquecerem. Então, né, tô falando de novo para vocês frisarem na cabeça de vocês. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, a anotação do estaqueamento em topografia para fazer, principalmente, né, para projetos geométricos de estrada, é A mais B. O que é isso? O A é o número inteiro de estacas, né? Então vai ter uma estaca, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pode ter 80 estacas, 70 estacas, 120 estacas. E o B é a distância em metros, que seria a fração da estaca. Então, aqui embaixo, né, tem um exemplo para lembrá-los novamente, né? Vamos supor que eu tenho um alinhamento AB aí de 335,48 metros. E aí eu preciso dividir esse valor em estacas. Então, quando eu não falar nada para vocês, vocês já sabem que as estacas são de 20 metros. Né? Quando eu não falar assim, por motivos específicos, adotou-se as estacas em distâncias de 5 em 5 metros. Se eu não falar nada, aí vocês usam sempre 20, tá? Se for um outro valor, eu tenho que falar para vocês, né? Ou quando vocês forem fazer um concurso, vai ter que estar escrito na prova, porque o natural é ser de 20 em 20. Deixa eu colocar meu celular no modo avião aqui. Modo avião, pronto. Senão daqui a pouco a Vivo me liga de novo. Então, se vocês pegarem a calculadora de vocês aí, vou pegar do meu celular aqui, só para confirmar, né, o número aqui, vocês pegam 335,48 e divide por 20, né, para a gente ver quantas estacas tem de 20 em 20 metros. Eu vou até digitar aqui, ó, que na calculadora dá o resultado de 16,774. Metros não, né? Opa, ó, eu já fazendo burrice ali, né? Seria o número de estacas. Então, 335,48 metros dividido por 20 metros vai dar 16,774 estacas. Só que como são estacas e a gente precisa anotar ela com o número inteiro, então fica 16 estacas e essa fração aqui a gente transforma ela para metro de novo. Então, você multiplica aí as 16 estacas por 20, né? Dá 320. Então, 16 estacas
é igual a 320 metros. Então, para completar o nosso 335,48, sobrou o quê? Faltou 15,48 metros. Então, essa aqui é a anotação da última estaca de um alinhamento que contém essa distância aqui. Tá? Então, se eu falar para vocês, qual que é a estaca do final do alinhamento? Lá da pontinha do alinhamento, como se fosse isso aqui, ó. Vou desenhar aqui uma linha, né? Vamos supor que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, né? Então, essa linha toda tem 335. Então, a estaca que vai estar aqui no ponto B é a estaca 16 mais 15,48. Até aqui tranquilo, né? Oh, de boa. Sim. Sim, de boa. Então, beleza. Tá, aí chega, né? Mostrei para vocês agora como que é para calcular a última estaca de um alinhamento em linha reta. Mas se eu viro para vocês e falo assim, ok, mas qual que é a estaca do meu ponto de interseção da curva? Né? Que seria esse aqui, ó. Vou pintar de vermelho. Né? Aqui. Né? Meu PI, que é o meu ponto de interseção. Se eu viro para vocês e falo qual que é a minha estaca, PI, aí a gente teria que saber qual que é a distância, né? Vamos supor que aqui fosse um ponto zero, né? A distância do ponto zero até chegar no ponto de interseção. Aí eu teria, né? Dividiria o valor dessa distância em estacas de 20 em 20 e teria o nome dela. E aí, pode ser que na prova caia, por exemplo, na lista de exercício vai ter qual que é a estaca do meu ponto PC, né? Ou qual que é a estaca do meu ponto PT. E para vocês calcularem isso, existem essas duas fórmulas. Então, a primeira aqui é para a estaca PC, que eu preciso saber aonde que está. Opa, peraí que o Falcão vai entrar. Então, para eu achar a minha estaca PC, eu preciso saber aonde está alocada a minha estaca PI e subtrair ela pela minha tangente externa. Então, para eu poder fazer o meu estaqueamento, vocês devem ter percebido que eu preciso fazer o cálculo daquelas variáveis geométricas que eu ensinei para vocês nas outras aulas, certo? Porque aqui, ó, eu já preciso saber da minha tangente. E depois, para eu achar a minha estaca PT, eu preciso saber da estaca PC, que eu já vou ter achado aqui em cima, né? E do meu desenvolvimento. Então, antes de achar onde que fica cada estaca, vocês têm que fazer as variáveis geométricas. Esse aqui seria, vamos supor, se o terceiro ou segundo passo dos cálculos de vocês. Tá? Eu vou passar exemplo aqui, pode ficar sossegado. A única coisa que eu quero que vocês entendam aqui, deixa eu mudar a cor. É aqui, ó. Por que a minha estaca PC é a estaca do ponto de interseção menos a tangente? Ó, porque aqui eu tenho uma linha, né, um alinhamento em linha reta. Vamos supor que ele seja... que o meu PI aqui... Vamos colocar... Peraí. Primeiro, vamos colocar o alinhamento todo, que tem uma distância aí de 300. metros. Então, se eu dividisse esse 300 aqui... Então, se eu dividir esse 300 para eu achar qual que é a minha estaca PI, vamos lá. Dividir 300 por 20. Então, deu redondinho que a minha estaca do meu ponto de interseção é 15. Né? Então, a estaca PI é a estaca 15. Vou até colocar um este aqui. Né? Estaca do ponto de interseção é 15, porque eu dividi esse 300, né, partindo do zero aqui até encostar em PI,
tinha 300 metros, dividi 300 por 20 e achei que o meu PI está na estaca 15. Então, nessa formulazinha aqui, eu já encontrei onde está a estaca 15. Onde está a estaca do ponto de interseção. Aí faço os meus cálculos, vou inventar um número aqui agora para a nossa tangente externa, e a nossa tangente externa deu 50. 50 metros de tangente externa. Então, né, meu ponto de interseção aqui na estaca 15 é o 300, ou seja, esse 300 metros aqui é a mesma coisa que a estaca 15. Então, o cálculo aqui ficaria 300, menos a tangente, que seria 50. Então, a minha estaca PC vai estar, né, que vai ser aqui, ó, ficaria 250, e aí eu tenho que transformar isso para estaca. Né, 250 dividido por 20 dá 12,5. Então, a resposta seria 12. E agora eu tenho que transformar esse meio aqui em metros, né? 12 estacas. Aí, na estaca 12 mais... 12 vezes 20 dá 240. Para chegar em 250, falta 10. Então, seria 12 mais 10 metros. Então, a minha estaca PC está localizada na estaca 12 mais 10 metros. Aí, vou vir aqui para a estaca PT. Né? Já sei que a minha estaca PC é esse 250 aqui. Né? Então, sempre lembrar que nessas formulazinhas, a gente tem que colocar o valor total do comprimento dela, não o nome da estaca. Né? O 12 mais 10 aqui é o nome da estaca. Né? A posição que a estaca está. Mas o valor que a gente tem que jogar no cálculo é o 250. Então, nesse de baixo aqui, 250, mais o desenvolvimento, que eu já vou ter calculado, né? Que é essa curva aqui, né? Todo o comprimento dela. Vou chutar aqui que seria 200, vamos supor. 200 metros deu essa curva aqui. Então, meu D é 200. Então, minha estaca PT vai somar aqui, vai dar 250 mais 200, 450 metros. E aí, o nome dessa estaca, então, que vai estar em 450 metros, ST.PT, vamos lá, 450 metros, dividido por 20, dá 22,5. Então, vai ser 22 mais 10. Mais 10. Conseguiram compreender? Alguém tem alguma dúvida? Amanda. Oi. Então é o seguinte, então aqui é essa estaca PC, estaca PI, o T e o D, então eu vou usar sempre os metros. Isso. Para os que estão dentro da fórmula, né? Os valores que você vai usar para calcular. Sim, nunca o nome da estaca. Nunca o nome da estaca. Ah, beleza. Porque senão você vai confundir. Se a gente tivesse somado aqui, ó, no 250, por exemplo, 12 mais 10, aí você ia somar mais 200, né? Ia dar 222. Não ia dar o 450. Certo? Não, tranquilo. Mas alguém tem dúvida, gente? Subiu muita água. Bom, silêncio, né? Total, ninguém tem dúvida. Vou passar para o slide da frente. Quem cala consente, né, Amanda? É.
Ó, aqui nesse slide da frente, eu meio que deixei desenhado, né? Como que ficaria a notação quando vocês jogassem numa planta baixa, né? Como que ficasse o projeto. Então, aqui no centro, eu tenho todas as minhas variáveis geométricas, né? O primeiro aqui é o quê? Vamos ver se vocês lembram o que significa esse delta aqui. Tem, gente? O que significa esse delta aqui? Esse 46 graus é o quê? É a deflexião, mas é aquele grau embaixo aqui, que eu esqueci o nome. Isso, o ângulo central. Ângulo O AC. O ACI. Que são o mesmo valor. Mas esse aqui, o delta significa que é a deflexão e que é o mesmo valor de AC, né? Que eu também tenho um raio, o grau da curva, tangente externa, desenvolvimento e o DM, gente, para relembrar da aula passada, é a deflexão sobre a tangente ou a deflexão sobre a corda, né? Lembra que a gente tem o nome de duas deflexões aí, mas que são coisas diferentes, né? Tem a deflexão normal nossa, a deflexão do ângulo, que é aquele triângulo ali em cima, e temos a deflexão sobre a corda, ou deflexão sobre a tangente, que é esse DM aqui, né? Que ele tá aqui de 11 minutinhos. E aqui tá anotado, ó, onde que fica o PC, né? Na estaca 35, então vocês podem ver que aqui atrás está a estaca 35, e onde fica o PC é 35 mais 7,35, ó. Então ele anda um tiquinho para cá. E aí aqui vai estar vindo de 20 em 20, ó. A gente continuou trazendo desde lá do ponto de partida, né? A gente está vindo, quebrando as estacas aqui de 20, colocando elas de 20 em 20. Então, tô vindo aqui 20, 20, 20, ó. Cheguei aqui 40. E a minha estaca PT tá na estaca 41 mais 12. Então, ó, aqui é 40, né? Então, essa estaca aqui é 41, então, mais 12. Esse espacinho aqui, né, seria os 12,80 metros. Compreendidos? Sim. Então, vamos para o primeiro exercício aí. E eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Eu quero que vocês usem a calculadora, vocês vão me falando os dados e a gente vai colocando aqui. Então, o que eu peço nesse exercício? Ó? Para vocês calcular os elementos geométricos da curva circular simples de um trecho da estrada e encontrar as estacas PC e PT. Então, o que eu quero nesse exercício aqui é que vocês façam essa fórmula. Achar onde está a estaca PC e PT. Então, já dei uns dados aí para vocês conseguirem achar né, as outras variáveis que a gente precisa. Então, eu tenho que o ângulo central nosso, que é a nossa deflexão angular, é de 35 graus e 12 minutos. O nosso raio, 350 metros. E a minha estaca do ponto de interseção é a estaca 68 mais 2,38. Por que eu dei aqui? Qual que é a estaca do ponto de interseção? Porque eu não dei mais dados, né? Mais do que isso. Se eu não desse uma imagem, né, com alinhamento, com o ponto de partida e a distância até chegar no ponto de interseção, vocês não iam saber qual era a estaca, né, que estava lá. Então, eu já dei a estaca do ponto de interseção e a partir dela, vocês conseguem achar as estacas PC e as estacas PT. Eu sempre vou precisar achar a estaca do ponto de interseção primeiro, para depois achar a estaca do PC. Então, vamos lá. Para eu poder achar PC e PT, eu preciso calcular, na minha fórmula da tangente, né? Tangente, exato. Então, a primeira coisa que nós temos que calcular aqui é a nossa tangente. Vocês lembram a fórmula da tangente? Está anotada aí no caderninho? Caderno? Caderno. Deixa eu pegar o caderno. Eu nem sei onde está o meu mais. Gente. Eu tenho que olhar nos slides que você passou.
Eu sei que tem uma fração, eu lembro. Tem um negócio, uns parênteses, tem um AC, Bem, na tangente aqui temos um AC. tem AC sobre 2, alguma coisa assim. Isso. Letícia, você sabe falar a fórmula aí para nós? A Letícia deve estar com caderno, hein? Tô aqui sentindo. É T igual a R vezes tangente. A parênteses AC dividido por 2. Isso. Já tirei 50. Fecha parênteses. AC. Nossa, essas crianças estão. Nossa, eu ia falar um palavrão aqui, mas. Tem umas crianças aqui na minha rua que elas resolvem brincar às 6 horas da tarde. Então, vamos lá, tangente. Deixa eu ver o que a Letícia escreveu aqui. É porque ela não tá em casa, gente. Então tá, hein, Letícia? Semana que vem eu te cobro. Semana que vem não. Né? Semana que vem é feriado, na outra. Então, tangente é igual a esse R aqui, nós já temos, né? Eu dei no enunciado. Que é o nosso 350 aqui. Vezes, eu vou até pegar minha calculadora aqui para fazer, porque de cabeça eu não deixei pronta aqui as coisas. Né? Vamos fazer então a tangente de AC, que eu também já dei, que é esse 35 graus e 12 minutos, sobre 2. Vamos lá, tangente. Faça aí na calculadora e me digam. Amanda, aí esse AC é aquele que a gente tem que transformar em decimais, né? Não, não precisa. Não tem necessidade? Não, não precisa agora não. Beleza. Aqui a minha tangente, eu vou colocar a tangente aqui só para confirmar com a de vocês, e depois eu somo, eu multiplico aqui com 350 para ver se deu o valor que o Cleiton digitou ali embaixo. (31, 7, 2, e lá vai um monte de coisa. Então, isso aí, vezes o 350, né, que é o nosso raio, deu... Tangente de 100... Isso, eu vou arredondar para 2 casas decimais aqui, 0,3, tá? Eita! Tem alguém conversando aí. É o Cleiton. Ô, Cleiton, Então, arredondando aqui, ó. 0,3, o quê? Qual que é a unidade de medida? Metros. Isso aí, Letícia. Bom, então já temos o T. O que a gente precisa agora para continuar achando as estacas? Lembra do slide de trás que eu acabei de passar para você? PI. PI, temos aqui. Então, a primeira que a gente vai achar vai ser o PC, né? É o PC, ó. Se eu voltar aqui. É o PC. Para achar a estaca PC, eu preciso da estaca PI menos a tangente externa. Então, vamos lá. Vou colocar a PC aqui. Quanto que vocês acham que vai ser o valor de PI nossa aqui, da estaca PI? Quero um raciocínio de vocês. Vamos lá. Eu vou achar a minha estaca PC. E a fórmula é o valor da estaca do ponto de interseção mais a nossa tangente externa. E aí, a minha estaca do ponto de interseção é esse 68, né? 68 mais 2,38. E eu preciso colocar ele ali, para eu poder encontrar qual que é a estaca PC. Qual que é o valor que eu coloco aqui, para representar a minha estaca do ponto de interseção? (68 vezes 20 mais 2,300). Isso aí.
tenho que transformar aquele nome da estaca ali em metros. Então, eu multiplico 68 por 20, né, que dá 1.360, e somo com os dois, com a fração que, né, da estaca, que é o 2,38 metros. Então, mais 2,38. Então, aqui no meu PC vai dar 1.362,38. Mais, ou menos, né? Mais é no outro. Menos a minha tangente externa, que é o 111. Então, a minha estaca aqui, vamos lá. 1.362,38 menos 111,03 dá 1.251,35. Isso? isso. 1.251. E eu já tô sem a mesinha digitalizadora, eu tô escrevendo de mouse. Não sei se tá pior ou se tá melhor. Temos aqui, ó, 1.251,35 metros. Mas esse não é o nome da estaca, né? Isso aqui é só a distância que tá do ponto de partida até chegar no PC, né? Esse não é o nome da estaca. Qual que vai ser o nome da estaca agora? 62 mais... Né? Se a gente divide, então, os 1.251,35 por 20, dá 62,57. Então, 62 ali. Oxe, mais peraí. 11,35. Quanto que ficou? Menos 1.251. Vou fazer aqui só para... Eu acho que vocês acertaram, sim. Eu só estou fazendo para garantir. Isso aí. 62, que é o nome da estaca, mais 11,35 metros, né? Não vai caber o Mzinho ali, mas vocês têm que colocar, tá? Fazer um rabisqueiro ali no cantinho. Ai, coube. É bem apertadinho. Agora vamos achar a estaca PT, certo? Já chamo aqui a PC, né? Vou riscar ela aqui então. Pá! Essa aqui tá feita. Agora vamos para PT. Na PT, o que que era, ó? Estaca PT, eu preciso da estaca PC, que foi a que eu acabei de achar, mais o desenvolvimento. Então, agora a gente tem que, antes de fazer a estaca, calcular o desenvolvimento da nossa curva. Qual que vai ser o comprimento dela. Qual que era a fórmula do desenvolvimento, gente? Cleito, socorre nós. Pi vezes raio Nossa, será que eu vou desenhar um pi aqui? Ó, mais ou menos. Pi vezes raio raio vezes AC dividido por 180 graus. Uhum. Então, faça aí na calculadora de vocês, vamos ver quanto que vai dar. Cadê meu pizinho aqui? Pi. Essa foi a que eu não dei conta que dia. Foi, né? Vamos ver se agora se você consegue. 350 igual. Isso. Aí pode usar só o grau normal, né? Ou esse tem que transformar em decimais? Não, pode usar só o grau normal. Mas se não quiser nem colocar o grau, pode deixar. Porque aí esse vai dar em grau, minuto e segundo, e aí você teria que apertar. Esse tem que transformar para decimais no final da resposta. Tá, mas aí agora o pi vezes raio vezes o AC eu posso pôr 35 graus e 12 minutos normal. Isso. Aí você divide por 180 e não esquece de botar no 180 a bolinha de grau também.
215.02.4563. Isso mesmo. Agora deu, é? Aqui é dia de eu trabalho, mas agora foi. 215, 0, vou arredondar aqui, né? Vou deixar 0,2 aqui. Metros, né? Então, vamos calcular, eu vou até mudar de cor aqui, botar um verdinho, para a gente calcular a estaca PT. A estaca PT é a estaca PC mais o desenvolvimento. Então, qual que é o valor da estaca PC que eu vou colocar aqui? 1.251,35. Isso. Opa. 1.251 e 35. Mais o desenvolvimento nosso, que é esse aqui. Ah, tá. É mais agora, né? Agora é mais. Eu explico para vocês por que um é menos e por que o outro é mais. Espera aí que daqui a pouco eu volto lá. Né? Isso aqui. Então, vamos somá-lo. 1466,37. Quatro. 66,37. Essa aqui é a resposta final? Não, divide por Não. Vamos ter que transformar isso aqui em nome de estaca, né? Então, igual, vamos dividir esse valor por 20. 73 Temos... mais... Isso aí, dividir o valor por 20 que deu 73. Agora, pegar a fração. Mais 6,37. Isso, peraí, que eu coloquei uma vírgula ali que não precisa, né? Não. 73. Mais 6,37. Mais 6,37 metros. Deixa eu mandar se eu acertei, você podia avaliar e esse em vez do outro que eu vou fazer, né? Vai que eu... Não. Então aqui achamos o PT já. Pronto. Achamos as respostas aqui. Alguma dúvida, gente? Falcão tá quietinho, não digitou no chat, ele já saiu? Deixa eu ver. Não, ele tá aqui. Mas quando a gente olha, né? Quando a gente vê o slide, ou vê uma apostila, que não sei o que olha, parece que é difícil. Mas se for explicando assim devagarinho, pra vocês entenderem, vocês vão ver que é facinho. Por isso que eu dividi essa aula aqui. Tem gente que dá ela tudo numa aula só, num dia só. Já explica como que calcula a tangente, o desenvolvimento, o raio da curva e já joga o estaqueamento, que não sei o quê. Eu quis dividir em 3 aulas para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque numa aula vocês entenderam como que acha o desenvolvimento e a tangente e aonde que ela se posiciona. Depois entender onde que é o grau da curva, o que é a deflexão sobre a tangente. E depois entender o nome das estacas é muito mais fácil. Fica menos informação de uma vez na cabeça de vocês, né? Eu acho mais fácil para poder fixar. Bom, então agora vamos começar a dar um upzinho nas nossas dificuldades, né? Que esse aqui realmente está fácil. Agora a gente vai fazer um assim, ó. Peraí. Meu mouse está perdido aqui. Agora nós vamos para essa aqui. Vocês têm noção do que a gente vai fazer aqui? Sair do Google Meet para beber cerveja, ir embora. Porque olha... Não, ainda temos aí mais uns 30 minutinhos. Esse aqui é o último aí. Eu só vou dar esse exercício aqui, a gente vai fazer ele. E aí a gente pode beber cerveja. Eu quero que vocês me digam, antes de eu falar o que é para fazer, se vocês lembram que eu já dei metade desse exercício para vocês. Lembra que eu dei um exercício para vocês fazerem de fixação? Que depois vocês até me perguntaram, Amanda, mas para que tem esse azimuth e esse 133 aqui?
Aí eu falei para vocês, deixa isso aí, é só para dificultar agora, né? Só para é um perfume no exercício, mas isso aí depois a gente vai ter que usar, né? Então chegou a hora. E aí eu até peguei o resto do desenho, que tem 1.2 ali na frente. 133 vai usar agora, não vai? Porque Agora vamos. Agora nós vamos usar. o AC é o 24 Isso. dessa primeira curva. Uhum. É isso? Seria isso. O raio é 200. Então já tem o raio e tem o AC. Achar a tangente. Como. Pode falar. Então, agora eu já consigo achar a tangente. Já, tanto que vocês já acharam ela. Esse aqui foi o exercício que eu corrigi semana passada com vocês, né? Essa primeira parte aqui, ó. Sim. Né? Essa primeira parte aqui, vocês já tinham feito semana passada ela. Então, eu até coloquei aqui, ó, em cima, já os resultados. A Letícia já tinha respondido ali a tangente, né? Já coloquei também o valor do desenvolvimento. E aí, o que está pedindo na questão? Ó, faça a alocação por estaqueamento das curvas 1 e 2. Aí tem que achar a estaca PI, PC e PT. Exatamente. E para eu conseguir achar das estacas do P2, do ponto 2 aqui, eu preciso ter achado todas as estacas do ponto 1. Por quê? Porque sem elas, eu não sei falar para você qual que é a estaca do ponto de interseção 2. Porque eu preciso que a curva já esteja pronta. Por isso que agora, só olhando aqui nesse desenho, ó, eu não sei te falar qual que é a estaca do ponto de interseção do ponto 2. Apenas o ponto de interseção do ponto 1. Então, já fica aí uma dica para vocês. Esse tipo de questão aqui cai muito em concurso, tá? Quando vocês forem fazer. Então, essa aqui a gente vai fazer bastante exercício desse jeito. De fazer um ponto para depois passar para outra curva. Tanto que vocês podem ver que as curvas são em direções diferentes, né? A nossa primeira aqui, ela vai virar para a direita e a do ponto 2 vai virar para a esquerda. Então, vamos lá. A primeira parte vocês já fizeram, né? Do ponto aqui do ponto 1, que foi achar a tangente, então 42,90, e a deflexão, 84,51, que vocês acharam semana passada. Então, a partir desses dois dados agora, o que eu preciso achar? As estacas. Então, a primeira coisa que eu vou achar é qual que é a estaca do meu ponto de interseção 1. Lembra que eu falei, né? Que ela é a primeira estaca que vocês têm que encontrar. Então, eu dei uma distância aqui, ó, PP. PP significa ponto de partida. Tá? E aqui no finzinho temos PF, que não é prato feito, é ponto final. Certo? Então, PP, ponto de partida, PF, ponto final. O azimuth está aqui só para vocês saberem qual que seria a deflexão, né? Caso a gente tivesse feito o levantamento com a estação total e a gente tinha feito o levantamento por azimuth, e aí depois eu chego no escritório e eu preciso calcular as deflexões. É só para isso que esse azimuth está aí. Ou também, como eu tenho as deflexões, por exemplo, achar qual que é o azimuth desse segundo alinhamento aqui, ó. Né? Por eu ter a deflexão que vem para esse segundo alinhamento e por eu ter o azimuth anterior, lembrem que eu consigo achar esse azimuth da frente. E depois o azimuth do terceiro ponto aqui também. Mas aqui não está pedindo para vocês acharem o azimuth. Então, deixa ele quieto ali onde ele está. Vamos achar a estaca do ponto de interseção. P1. O que eu faço? Ó, tenho da distância aqui do ponto de partida até o meu ponto de interseção, eu tenho 133,97 metros. Então, é só eu pegar esse valor aqui e transformar ele, né, dividir ele por 20 e ver quantas estacas dá. Então, façam aí na calculadora de vocês e me digam quanto que dá. Dá 6 estacas. Mais... mais... 13,97. Não tinha colocado aqui? Tinha. Tá, então beleza. Então a gente já tem
o nome da primeira estaca. E eu não tinha colocado aqui, deixa eu escrever ela aqui em cima. Vou pegar a caneta. PI1 igual a 6. Mais quanto? Quanto que deu aí, Kleber? A soma? Deu 13,97. Uhum. Certo. Então, agora eu já tenho qual que é a minha estaca aqui. Com os dados que vocês já tinham feito semana passada, de tangente de desenvolvimento, agora eu consigo achar onde que vai estar PC, né? Que eu vou até colocar de roxo, que vai ser aqui, né? Qual que vai ser a estaca que está em PC? Eu até coloquei já a formulazinha aqui para eu não precisar ficar escrevendo muito. Então, a fórmula é PC. Estaca PC é igual PI menos T. Lembrando, né, que aqui no PI eu não vou colocar o 6 mais 13,97. O que eu vou colocar? O 133. Exato. Então, meu ponto, a distância, né, até meu ponto de interseção, 133,97, menos a minha tangente externa, que está aqui em cima, ó. Esse 42 é daqui de cima, ó. É que a gente encontrou semana passada. 42,9. Então, subtraindo, dá 91,07, que dividindo por 20, dá 4 estacas mais 11,07. Confirmem aí comigo. Ué, Amanda, você não tá errada, não. Deu isso mesmo. E agora eu vou achar, se eu não me engano, sempre, Cleito, sempre vai dividir por 20. A não ser que eu fale. Se na questão eu falar que as estacas estão numa distância de 10 em 10, aí vocês vão ter que começar a dividir por 10. Mas se eu não falar nada, é de regra 20. O Brasil, né? No Brasil, a gente usa de 20 em 20. É normal colocar as estacas de 20 em 20. Ô, Amanda. Oi. Me tire uma dúvida. Sim. O PC é o que a gente achou aqui. A PI, a gente achou que é o 133. O PC está 91,07. Aham. Esse 91,07, eu meço ele a partir do PP ou a partir do PI? Do PP. Vai ser daqui, ó, até aqui. Até aí dá 90 metros. 90. Daí até aqui vai dar 91,07. Por isso que ele é negativo aqui na fórmula, porque eu tenho a soma total, né? E como eu estou vindo para trás do ponto de interseção, por isso que eu estou subtraindo a tangente. Né? Aqui do PI até o PC, lembra que eu tenho meu ponto de tangente aqui, certo? Certo. Né? O T está aqui. Então, para eu achar qual estaca que é essa, é só eu pegar o valor total aqui do alinhamento e subtrair pelo T. Aí me sobra quantos metros tem do zero até aqui, que seria o PC. Tá. Então, 91,07 é a partir do zero, tranquilo. Isso, a partir de PP. Por isso que quando eu for achar o PC de cá, ó, eu preciso ter calculado os PC do ponto 1 e o PT também. Porque aí a minha distância aqui do PC, do ponto 2, eu vou encontrar ele só depois que a curva estiver pronta. E você concorda comigo que quando eu tenho uma curva, ela vai ser uma distância diferente do que se aqui tiver em linha reta? Perfeito. E aí eu vou ter que usar esse PP mais o D, que é o desenvolvimento, e mais essa parte de Santana 9 menos o PI, o PT, né? Isso aí, você já tá pensando lá na frente. É mais ou menos isso aí mesmo. E a vontade de beber cerveja? Acabar logo. Eu também tô, a mesa originalzinha tá tudo no congelador já. Então vamos pro PC aqui, pro PT, né? Até deixar de verde aqui. O nosso PT vai ficar mais ou menos aqui, né? Ó, no desenho. Vou colocar de verde porque eu fiz a equação de verde. Então,
O PT do ponto 1, ó, lembrando que esse 1 que está na frente aqui dos valores é para marcar que eu estou falando da primeira curva, né, da curva 1. Então, vai ser o PC mais o desenvolvimento. Lembrando que o valor do nosso PC aqui, ó, tá 91,07, né? Não tá o valor do nome da estaca, tá o valor que deu em metros total, que é o 91,07. Então, 91,07 mais o valor do desenvolvimento, que tá aqui em cima, né? Desenvolvimento tá aqui, ó, 84,51. Então, deu 175,58. Transformando isso para estaca, né, dividindo 175,58 por 20, vai dar 8 estacas e a fração dá 15,58 metros. Quando vocês dividirem e essa fração aqui dá mais de 20, tá errado o cálculo de vocês, tá? Como isso aqui é a fração e essas estacas vão dividir em 20, esse valorzinho aqui na frente do mais tem que ser sempre menor que 20, obviamente. Ok? Achamos, então, aqui, ó. Estaca PC é a 8 mais 15,58 metros. Ou seja, se eu somar em, né, o comprimento total, saindo aqui de PP, chega em PC, faz uma curva e encosta aqui em PT, a soma disso tudo tem 175,58 metros. Por isso que agora a nossa fórmula é positivo aqui, tem que somar. Porque a partir do POPC, né, eu fiz uma curva, então eu estou somando esse espaço aqui, ó. Nossa, que curvinha mais sem vergonha. Isso aí, essa curva sua é curva de caminhoneiro, é uma curva reta. Ou de quem bebeu depois, né? Que fica assim, ó, tremendo. Bom, acabou a nossa questão? Não. Not. Porque na questão eu pedi para você achar a locação por estaqueamento da curva 1 e 2. Então agora a gente tem que achar da 2. Então, o que nós vamos achar aqui da 2? Primeira coisa, achar a tangente externa e achar o desenvolvimento. Deixa eu ver se eu tinha colocado aqui. Não. Então vamos achar aí tangente externa da nossa curva 2. Nós temos ali a tangente, o AC, né, a nossa deflexão, 32, e temos o raio. Então, a nossa fórmula era, vou até colocar aqui em cima. Raio vezes tangente de AC sobre 2. E o desenvolvimento é o π vezes R vezes AC sobre 180 graus. Já vão fazendo aí para adiantar. Eu escrevo aqui na frente. Vamos lá, gente. Façam aí os cálculos para nós. Vamos aí, gente. Estou esperando vocês. Quanto que dá a tangente? Vê, Amanda, eu tô digitando com um dedo só. (73,65) No meu deu 62. Ué. 250. 5. 73,65. Ah, já sei o que aconteceu de errado aqui na minha conta. Peraí. Valeu, Cleito. É 2 contra 1 agora. Eu esqueci do 0 no 50 ali. Aí ela conta como 5. É isso mesmo. 73,65 metros. E o desenvolvimento? Vamos começar no desenvolvimento.
Aqui. 250. Vezes 32,49. 143,250. Isso. Ah, hoje a tua calculadora tá indo bem. Eu falei para ela que se ela não funcionasse, eu ia afogar ela. Quanto que deu? 143. Ponto 25? Isso. Show. Então, no primeiro aqui, né, vamos achar o PC nosso aqui. A gente já tem aqui nesse verdinho de trás, né, que é o PT daqui. Que ele está na posição de 8 estacas mais 15, que seria os 175 metros. Então, o nosso PI, é que o PI eu acho que eu não vou ter colocado aqui o valor dele. Espero, né? Mas seria a partir desse PT, né? Vindo aqui, ó, vou até fazer um tracejado. Até chegar aqui em PI. E o roxinho, que é o PC, vai ser contando aqui do 175 até chegar, até encostar aqui no ponto que vai ser o nosso PC. E aí, do PI para cá, a gente tem a nossa tangente externa. Bom, vamos lá. Para eu achar o meu ponto de curva, né, que é o PC, da curva 2, eu vou ter PT, que está aqui atrás, igual eu desenhei, né? Mas, por que eu deixei de marronzinho aqui? Porque o PI do ponto 1 menos o PI do ponto 2 me dá o que seria a estaca ali do P2, né? Então, para eu achar esse valor aqui, eu sei que daqui, ó, do PI, né, daqui até aqui no P2, eu vou ter que apagar ali. Eu tenho 199,49. Vou ter que apagar aqui para ela aparecer, ó. Deixa eu pegar a canetinha cor de bosta. Ixi, aqui não tem essa cor. Então vai essa aqui mesmo. Então, ó, esse valor que eu coloquei aqui é essa aqui, ó. Tá vendo? De P1, do ponto de interseção da curva 1 até o ponto de interseção da curva 2, eu tenho 199 metros,49. Certo? E aí, eu preciso, né, colocar aqui nessa minha fórmula para a segunda curva, para eu achar que esse espaço da linha tracejadinha roxa aqui vai ser esse 199 menos, né, o valor da minha tangente do 1, porque aí eu vou descontar essa partezinha que eu vou pintar aqui, ó, né, que seria a minha tangente externa da curva 1, né, então eu tenho que desconsiderar ela nesse 199, porque eu já estou começando a contar a partir da curva. Então, essa linha reta não pode existir mais, por isso que ela está aqui, ó, menos T1. E menos T2, que vai ser essa aqui, ó. Né? Aqui é T2, tangente da curva 2. Que no caso foi a que a gente achou, de 73. Exatamente, que no caso é essa aqui de cima. Então, fica o 175,58, que é aqui onde fica esse borradinho verde meu, do PT. Mas, por quê? Eu vou contar daqui, né? Então, eu preciso saber a soma, porque eu cheguei até aqui, e agora eu preciso saber o restante. Esse restante vai ser o 199,49, menos a tangente 2, que está aqui, que é o 42, tangente 1, né? Tangente da curva 1, que é o 42,90, e a tangente da curva 2, que é o 73,65. Aí ele vai me achar, né, quanto que dá esse espacinho aqui. O que está dentro do parênteses vai ser esse espacinho que eu vou fazer uma linha amarela aqui. Mais o 175, que é do PT para trás. Então, somando isso tudo e subtraindo isso tudo,
dá 258,52 metros, dividindo por 20, 12 estacas, mais 18,52 metros. Ô, Amanda. Oi. Então, aí só para mim tirar uma dúvida. Aí Tá. o 258 é assim, é o que eu tinha te falado antes. O 258,52 é partindo do ponto 0 Isso. até o PC2. Exatamente. Então, vindo daqui, ó. Tô fazendo em linha tracejada aqui, né? Partindo daqui, fazendo a curvinha e chegando aqui em PC, eu tenho 258 metros. Isso mesmo. Perfeito. Por isso que eu sempre tô contando com as estacas de trás. Porque eu tô sempre partindo do ponto de partida. Essa soma, eu vou sempre somando. Se tiver uma terceira curva, eu preciso vir somando com o PT da curva de trás, porque ela vai somando as minhas distâncias, desde o zero, que é o ponto de partida. Se no enunciado você tivesse pedido para contar a partir do PT1, aí desconsideraria toda a curva para trás. Se eu falasse que a estaca no P1, por exemplo, era a estaca 0, aí sim, você ia desconsiderar o que tinha para trás. É, a PT1, né? Uhum. Se eu falasse que era a estaca 0, mas aí eu ia ter que falar isso, né? Considerando que o ponto de interseção é a estaca 0, calcule daí para frente. Calcule as outras estacas. Não, beleza. Tranquilo. Ok? Alguma dúvida, gente, aqui no PC? Que agora a gente vai para o PT. Beleza. O PT vai ser o PC, né? Como o PT vai estar aqui, ó. Fazendo verdinho aqui. Deixa eu pegar um verdinho mais escuro. Né? PT2. Né? O PT2 vai ser, vamos supor que seja aqui. Então, por que ele é soma? Porque ele vai pegar o PC2, que está aqui, mais o desenvolvimento dessa curva. Né? O desenvolvimento dessa curva a gente já calculou, que está aqui em cima, que é o 143. E o PC2 a gente já sabe onde ele está. Ele está no 258,52 metros. Então, essa aqui está fácil agora. 258,52 mais quanto que deu aqui o nosso desenvolvimento? 143,25. 143,25. Então, somando, o meu PT está em 401,77. Dividindo por 20, que é a distância entre estacas, deu 20 estacas mais 1,77. Então, sempre vai somando, né? Se aqui, ó, se essa estaca PT tivesse dado 26, estaria errado, né? Porque como a gente está indo para frente, é para sempre os valores serem maiores do que os anteriores. E aí, para finalizar esse exercício, a gente vai achar qual é a estaca PF. Só para vocês já também saberem fazer isso. Né? Porque às vezes vai ter uma pergunta que ela pode ser assim. Considerando a planta abaixo, qual que é a estaca PF? No ponto final. Qual que é o nome da estaca no ponto final? E aí vocês teriam que estar fazendo isso aqui tudo para achar a única resposta que a gente ia precisar. Certo? Então vamos achar o PF também, ó. Então vamos raciocinar o que seria o PF. PT2 mais... Não, tem que ser o... eu já tenho o valor do PT2. Tem. É o PF menos a tangente 2 mais o PT2. PF, fala de novo. PF menos a tangente 2 mais o PT2. Isso. É mais ou menos isso aí mesmo. Só o jeito que você falou, mas eu entendi o que você quis dizer. O que você quis dizer tá certo. É isso mesmo, ó. PT2, que é o que a gente vai somar, tá certo? O PF é que eu chamo ele de PI2, que é o ponto de interseção 2, menos o PF, porque é o completo aqui, né? Ó. Deixa eu pegar a caneta preta.
né, que é daqui do PI, da curva 2, até aqui no PF, que é esse 151. Isso. E aí, menos a tangente externa aqui, ó, né, da curva 2. Que aí vai ser esse 155 menos a tangente externa, mais até onde eu já tinha feito, que era o PT2. Você pensou direitinho, Kleber, sim? Era isso que você queria dizer, não é? Só que eu não sabia que eu teria que dizer que seria o ponto de interseção 2 até o PF, né? Mas... porque desse jeito que a gente escreveu aqui, ó, a gente meio que tá fazendo uma anotação do alinhamento, né? O alinhamento do PI2 até o PF. Isso. Fica melhor. Isso aí. Então, o nosso PT2 aqui, ele tinha parado nos 401, né, em 77, mais o 151, que está aqui, ó, 151,12, menos a tangente externa da curva 2, que é a tangente externa da curva 2. Nós temos aqui em cima, né, que foi o que a gente calculou, ó, tá aqui em cima, 73,65. Então, essa equaçãozinha nossa aqui dá 479, tá certo, né? Porque é maior que 401, então beleza, tá subindo aqui. 479,24 metros, divide por 20, 23 estacas, mais 19,24 metros. Então, se eu tivesse perguntando numa prova, qual que é a estaca do ponto final, a resposta da prova seria só isso aqui, ó. 23 mais 19,24. Quase 24 estacas. Quase 24 estacas. Acertaria na prova, né? Não. Não. Alguma dúvida, gente? Eu não tenho, não. Até o momento, não? Paulo, Carol, Falcão saiu. Certo. Deixa eu ver se eu tinha colocado mais alguma coisa aqui. Ah, é. Aí depois dessa contaiada feita aqui, vou mostrar o resultado, né, de como que ia ficar a nossa curva. Ficaria assim. Isso seria a imagem que vocês iam plotar e entregar para os caras da obra. Então, aqui, ó, temos a estaquinha, né? Aqui é o nosso primeiro PC aqui, PC da curva 1. Então, vocês podem contar, tá vendo? Esses risquinhos aqui são os risquinhos das estacas. Então, aqui tá a estaca 5, né? Antes da estaca 5 fica a estaca 4 mais 11,07. Aqui em pontilhado seria a continuação do alinhamento em linha reta, né? Mas como eu já fiz aqui o cálculo da curva, já desenhei com a curva. Temos aqui, ó, aqui seria o ponto PT, então, se aqui é a estaca 10, a de trás aqui é a 9, e antes da 9, então, eu tenho a estaca 8 mais 15,58, e assim por diante, ó, até chegar na nossa estaca final de 23 mais 19, e aqui uma tabelinha dos parâmetros de concordâncias, né, que são, né, o nosso AC, o nosso ângulo da curva, o valor dos raios de cada curva, os desenvolvimentos de cada curva e as tangentes externas de cada curva. Aí, esses numerozinhos aqui do lado é coordenada geográfica, tá? E lembrando que a estrada segue do sentido leste, né? Isso. Pode ser noroeste, para ser mais exato. Tá certo, tá bom. Bom, gente, então... Deixa eu ver agora, acho que acabou. Isso. Então, ninguém tem dúvidas, né? Não. Então, vou parar a apresentação e eu vou mostrar para vocês a listinha que eu vou deixar para vocês fazerem. Agora Tá? que é doído, né? Cadê a lista? Deixa eu ver,
uma listinha aí valendo 20 pontos para vocês me entregarem. Eu falei dia 17, né? Dia 17 na quarta-feira da outra semana. Não é da semana que vem, é da outra. Então, a nossa listinha aqui tem 7 exercícios, tá? Exercícios mais simples. Por exemplo, vocês podem ver que aqui eu não coloquei nenhum exercício que tem 2 curvas, tá? A gente vai começar com uma curva só para vocês fazerem em casa, sozinhos. Essa primeira aqui é de múltipla escolha, que eu peguei de um concurso, só para vocês já verem como é que são as questões mais simples, né? Relacionado a estradas no concurso. Aí o segundo aqui, vou até abrir mais, né, para ficar mais alto aqui, maior para vocês. Então, primeiro, ó, eu dou os dados, né, de deflexão e grau de curva e peço para calcular tangente externa e o afastamento. Não tem, Letícia, é feriado. Não tem aula, não. É recesso. Vocês vão estar de folga para fazer a lista. O terceiro aqui também, ó, dou a deflexão e dou o afastamento e peço para vocês calcularem a tangente externa e o raio da curva. O terceiro, eu falo qual que é a deflexão, dou o raio da curva, calcular a tangente externa e o afastamento. Aí a 5, ó, com base nos resultados que vocês acharem da questão 4, vocês vão achar o grau da curva e a deflexão sobre a tangente. Lembrando que deflexão sobre a tangente é diferente da deflexão do ponto de interseção. É o DM menor, né? É o DM menor, isso, minúsculo. E aqui eu até escrevi para vocês não esquecerem, né, que é considerando a corda com 20 metros. Depois do 6, eu tenho uma figura e peço para vocês calcular o raio necessário para criar a curva da estrada, a tangente, o desenvolvimento e o grau da curva. E no segundo, que ele é o único, assim, que vai pegar um pouco da aula de hoje também, que é para vocês calcularem as variáveis geométricas e verificar quais são as estacas do ponto de interseção, do ponto de curva e do ponto de tangente. Que aí esse aqui vai ser parecido com o que a gente fez agora, só que aqui só tem uma curva, né? Então vai ser igual ao do primeiro exercício. Ok? Ó, os cachorros aqui na rua. Então, eu já vou mandar para vocês agora aqui vou mandar no grupo. Peraí que eu já vou mandar agora, antes da gente fechar, senão eu vou esquecer. Esse aqui. Pronto. Mandei lá no grupo. Fechando aqui, eu já vou mandar o slide. E depois que chegar para mim aqui a gravação do vídeo, eu posto. Vou tentar postar até domingo, tá? Para vocês a aula. Então, por hoje, vai ser só isso. Então, boa semana, bom final de semana para vocês. Bons estudos e bom exercício de lista. Obrigado, bom final de semana para você também, Amanda. Até mais, gente. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.